esse daqui é um texto com spoiler, tá, gente? A gente tá falando de Domingos Pellegrini, que é um dos escritores que eu mais gosto, assim, desses novos autores, né? Se bem que não é nada de novo, o cara tem mais de 30 anos aí de escrita, de labuta, é um grande escritor, tem muito livro lançado, é premiadíssimo, mas infelizmente ele ainda não é, né? Pelo menos a impressão que eu tenho, ele ainda não tem o status de grandioso, etc, como outros, mas é o cara assim que é genial. Estamos falando aqui de Árvore que Dava Dinheiro, e eu digo porque isso é bacana, porque esse livro aqui, gente, essa aqui é a terceira edição, para vocês terem ideia, mas a primeira edição, olha, essa é a terceira edição, essa aqui é de 2009, essa edição, mas a primeira edição é de 1981. Então assim, é um livro assim que é muito, mas muito rico, né? E é interessante porque é Árvore que Dava Dinheiro, né? E você tem essa arte aqui que é muito bacana, né? Uma árvore em forma de mãos, enfim. E tem spoiler, tá, gente? Não tem como não ter spoiler, estamos falando de um livro de 1981 e né? Não tem como, né? Bem, aqui a gente tem um conto, é um conto na verdade, muito legal, reflexivo, se passa no interior, numa cidadezinha do interior, onde as pessoas, né, um velho sovina, muito mão de vaca, tal, ele morre e ele planta, né, ele deixa algumas sementes ali. Ele diz que é para plantar essas sementes no centro ali da praça, e a galera faz isso, enfim, como homenagem a ele, né? Enfim, acontece que essas sementes elas crescem muito rapidamente, essas né, sementinhas crescem rapidamente e elas se tornam árvores que dão dinheiro. Literalmente assim, dá dinheiro. Então imagina, essa pequena cidade ela se vê agora nessa loucura que de dinheiro dando em árvore, literalmente assim. E aí começa a confusão toda em torno, né, dessa questão da árvore que dá dinheiro. As pessoas pegam o galho, corta, leva para casa, começa a plantar essas árvores também no seu quintal. Começa uma confusão, porque agora tá todo mundo rico, tá todo mundo milionário, todo mundo cheio de dinheiro, todo mundo querendo gastar, todo mundo querendo comprar. E aí tem a graça da história, que é o seguinte: quando eles pegam o dinheiro e levam para fora da cidade, tem uma pontezinha ali e tal, quando chega na ponte, o dinheiro simplesmente se esfarela. Então assim, é um conto, é bem curtinho. Eu li isso daqui numa velocidade, são apenas 125 páginas, 125, 128 páginas. Eu li isso daqui, gente, em um dia, assim. Eu li no final de semana, comecei a ler. Você começa a ler, não para mais, não consegue mais parar. E é muito reflexivo. Interessante que é o seguinte, isso aqui é de 81, então a gente está indo na ditadura militar, final da ditadura. Você sente aqui sim que tem referências ao chamado milagre econômico, não tem como não se remeter a isso. Mas ele aqui antecipa inclusive a questão do plano Collor. O plano Collor, aquele golpe lá que o Collor deu, aquelas reviravoltas que tinha nos anos 90. Eu era muito pequeno, mas eu lembro de como é que era mais ou menos essa loucura, né, do dinheiro, de você ir de manhã no horário e ter um preço, de tarde tá outro. Eu lembro disso, assim, de minha mãe e meu pai reclamando disso em casa, eu sem entender porquê, e um monte de dinheiro, um monte de moeda que já não valia mais e que mudava direto, enfim. E o cara antecipa isso daqui e deixa essa obra ainda muito atual. É muito atual, porque ele fala sobre a avareza, ele fala sobre como a gente lida com as coisas, né? Tem um personagem aqui, por exemplo, que ele pegava peixe, ele ia pro rio, pegava uns peixes e voltava, e ele saía dando peixe pra galera. Olha, toma aqui, pá, pá. E a mulher dele reclamava: mas por que é que tu dá os peixes pro povo? Tu devia vender, não sei o que e tal. E daqui a pouco ele se vê ao redor disso, todo mundo avarento, todo mundo brigando, todo mundo rico brigando ali por causa de dinheiro, com muito dinheiro, sem ter nem quem gastar. E ele fica tirando onda, né? Porque ele não quer, ele não entra nessa parada. E a mulher dele fica reclamando com ele ali, né? Então são várias reflexões que o autor traz aqui. E é sim uma grande obra, né? Um grande texto do Domingos Pellegrini. Eu tenho que falar mais dele aqui, inclusive, porque é um autor que merece nossa atenção, tá?